Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Sejam bem-vindos a mais um vídeo desse canal. E no vídeo de hoje eu vim falar justamente sobre essa questão do estar bem. Eu sempre começo o vídeo, né, desse jeito. Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Mas a verdade é que nem sempre a gente tá bem, né? Eu sempre pergunto como é que vocês estão, gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, realmente é um desejo sincero do meu coração que vocês aí do outro lado estejam bem. Mas a verdade é que nem sempre a gente tá bem, né? Nem todos os dias é um bom dia, né? Claro que a vida, estar bem, estar viva, apesar dos problemas, das dificuldades que nós enfrentamos, todo dia é motivo para agradecer, para celebrar. E apesar das dificuldades, se a gente bem observar, a gente sempre tem o que agradecer, sempre tem do que agradecer, sempre temos motivos para agradecer. E eu costumo também dizer que, para mim, independente de como esteja o dia, se o dia esteja ensolarado ou se o dia esteja nublado, hoje tá um pouco, o tempo tá um pouquinho fechado, sol entre nuvens assim, o tempo tá gostoso aqui hoje, né? Não tá tanto calor, mas também não tá frio. Mas eu costumo ver beleza em dias nublados, o dia, assim, a natureza no geral. Eu admiro muito a natureza, então, independente se esteja fazendo sol, frio, o sol esteja, o céu esteja azul, ou entre nuvens ou cinza, ou tudo isso, enfim, eu consigo enxergar beleza no dia, na natureza em si, como ela é, como ela se apresenta pra gente. Porque, e a natureza nos ensina muito, né? Quando está fazendo frio ou quando o tempo está fechado, o sol está escondido e o céu está todo cinza ou todo nublado, ou todo, né, azul forte porque vai cair chuva, enfim. Por mais que a gente não consiga ver o sol, a gente sabe que ele está lá. A gente sabe que ele está lá no lugar dele, com a mesma potência de sempre, com a mesma força de sempre, e no momento certo ele irá aparecer. Então, na nossa vida, quando as tempestades chegam, quando os nossos dias, né, a nossa vida está um pouco nublada, eu acredito que o sol irá aparecer no tempo certo. Ainda que seja muito desafiador enfrentar os momentos de tempestades, os momentos de nuvens escuras em nossas vidas. Mesmo que seja desafiador, o sol sempre está lá, no lugar dele, com a mesma força e potência, esperando o tempo certo para ele aparecer novamente e brilhar. Então, na nossa vida, por mais que passemos por momentos difíceis e não seja tão gostoso passar por momentos difíceis, porque quem quer passar por um momento difícil, né, gente? Ninguém gosta de passar por momentos difíceis, ninguém gosta de sofrer, ninguém gosta da dor, na é verdade, mas ela faz parte da nossa vida. Não tem como fugir dos problemas, não tem como fugir dos momentos de dores. Mas o sol sempre aparece. O sol sempre está lá no lugar esperando o tempo certo para aparecer. Então, eu acredito que na nossa vida, a dor, como eu já falei sobre isso em outros vídeos, há um tempo determinado para cada coisa debaixo do céu. Então, o momento de luto, o momento de dor, de sofrimento, ele também tem um tempo para acabar, para que o sol chegue na nossa vida. Mas enquanto esse sol não chega, o que é que a gente faz? Não é? Eu estava refletindo, eu vim falar sobre esse tema hoje com vocês, porque esses dias eu peguei uma virose, eu passei, assim, passei com um pouquinho de maquiagem, mas eu não sei se funcionou, porque eu estou com um aspecto, estou me achando com um aspecto um pouquinho abatido ainda, né, com olheiras, enfim. Emagreci um pouco mais, né, eu já sou um pouco magra, emagreci mais ainda. Então foi um processo de que eu não tive como ter controle, né? Fiquei doente, peguei uma virose, fiquei alguns dias de cama, não consegui trabalhar um dia, no outro dia eu fui, mas também não consegui ficar o dia inteiro, voltei para casa, uma colega me substituiu, e assim é a vida. E eu não tive controle sobre isso, então nem sempre nós vamos ter controle também do que nos acontece. E o que fazer com isso? Às vezes a gente se frustra, a gente fica inquietos, né? Porque a gente tem responsabilidades a cumprir, tem coisas para fazer. Às vezes a gente planejou viajar ou fazer alguma coisa e aquilo foi por água abaixo. Mas a gente não tem culpa dessas coisas que nos acontecem. E aí, ainda ontem, eu não sei se é por conta da virose ainda, que eu não estou 100% bem, o corpo ainda está retomando a força do corpo, ainda está voltando, né? Aos pouquinhos.
E aí, o que acontece? Ainda ontem, estava me sentindo um pouco triste. Não sei se foi por conta ainda da virose, o corpo ainda tá fraco. Estou um pouco ainda desanimada, não sei, pode ser por conta disso também. Mas ontem me bateu uma tristeza, um desânimo, uma falta de esperança, talvez, sabe? E aí eu não entendia aquela tristeza. Eu falei, meu Deus, não tem nada assim acontecendo na minha vida para que eu tenha motivos realmente para estar triste, graças a Deus. Mas a tristeza, como qualquer outro sentimento, ela faz parte também da nossa natureza humana. Embora eu não tenha nenhum, graças a Deus, não tenha nenhum motivo aparente para estar triste, eu ontem estava triste, estava um pouco desanimada. Talvez por conta mesmo do processo da doença, o cansaço do corpo, né? Nossa mente fica ali um pouco mexido, enfim, pode ter sido por conta, sim, da virose. Mas eu só sei que eu estava triste. E eu sem entender o porquê dessa tristeza. Mas tem coisas na vida que eu percebi que também tem coisas que não têm explicação, sabe? As coisas são como são e ponto. Elas são como são e ponto. Então ontem eu estava mais triste. E aí eu parei um momento. Falei, bom, estou triste. Por que estou triste? E comecei a me perguntar o porquê da tristeza. E aí, às vezes, a importância também, como já falei em outros vídeos, de a gente conseguir parar um pouco, do silenciar, de nos entender o que acontece com a gente, o que acontece com a nossa cabeça, o que acontece com os nossos sentimentos. A gente observar o que a gente está pensando, observar o que a gente está sentindo. Então eu parei um momento e refleti sobre o porquê estou triste. E aí veio algumas possíveis respostas. E por conta dessas possíveis respostas, eu consegui ali encontrar talvez uma solução para aquilo. Porque eu parei e me questionei. Mas algo interessante que eu refleti sobre tudo isso, sobre o fato de eu estar triste, é que independente do sentimento que nós tenhamos, hoje nós estamos na era da tecnologia, né, de que a gente tem que estar feliz o tempo todo, que a gente tem que estar postando felicidade, alegria, coisas boas, e nossa vida não é composta só por coisas boas, a realidade é essa. Claro que nas redes sociais a gente coloca recortes de coisas boas que acontecem na nossa vida, no nosso dia a dia, e tá tudo bem. Mas não significa que a vida da outra pessoa que está ali do outro lado, seja um vizinho, seja um influencer, seja um artista, não significa que a vida dessa pessoa seja 100% perfeita, embora pareça. E aí, às vezes, a sua não tá tão perfeita assim, aí você se compara achando que a sua vida tá um lixo, e a realidade é que todo mundo no seu canto sofre o seu tanto. Uns talvez mais, outros nem tanto, mas todos têm as suas questões para resolver. Todos têm problemas familiares, têm problemas internos, têm traumas a serem curados e tratados. Então, todo mundo passa por dificuldade, todos passam por problema. Não pense que é só você que é um fato isolado. Então, refletindo sobre isso, sobre essa tristeza e etc e tal, eu acho que. E aí, eu pensando sobre isso, sobre o tempo todo a gente ter que estar feliz e postar que tá feliz. Esses dias, por conta mesmo da virose, eu fiquei um tempo afastada das redes sociais porque realmente estava sem ânimo. E tá tudo bem. Há uma música de Jessie J, que eu não sei inglês agora, mas traduzida para português, fala assim: uma parte da música: tá tudo bem, não está bem. Tá tudo bem, não está bem. Então ontem eu não estava bem. E o que foi que eu fiz? Então o que foi que eu percebi, gente, tudo isso? Do fato de a sociedade nos cobra sempre estarmos bem, sempre estarmos felizes ou algo do tipo. O correto é nos acolher. Então, se você está triste por algum motivo, por qualquer motivo que seja, é importante que você acolha a sua dor. Eu já falei também que eu não sou psicóloga, mas eu gosto muito de estudar, de ler coisas dessa área da psicologia, eu escuto psicólogos, eu faço terapia. Então, é importante que a gente acolha a nossa dor, que a gente não fuja da dor, que a gente acolha o incômodo, a frustração e não fugir da frustração. Porque se você fugir não adianta, vai estar ali, aquela dor vai estar ali. Então, por mais desafiador que seja, o correto é acolher e enfrentar. Tá, como eu fiz ontem, ok, eu estou triste, eu admiti que eu estou triste. Por que eu estou triste? Então, eu fui lá procurar a raiz da coisa. Por que eu estou triste, Alessandra? Eu estou triste por conta disso, porque estou preocupada com isso. Ok, mas qual a probabilidade disso que você está preocupada acontecer? Você tem motivos reais para que isso aconteça? E eu pensei, bom, não. Então, por que você está tão preocupada e aí essa preocupação levou a uma tristeza, sabe? Então é importante a gente averiguar os nossos sentimentos. E claro, se você está passando por algum momento muito difícil de lidar sozinho, seja um luto, uma perda ou algo do tipo, se você precisa de ajuda médica,
é importante que você busque ajuda, que você não enfrente essa dor, essa dificuldade que você está passando sozinho. Procure alguém de confiança, um amigo, alguém da família, desabafa, sabe? Às vezes as pessoas realmente não têm a solução para os nossos problemas, mas só a gente encontrar alguém para conversar já alivia muito. Então, converse com alguém, desabafe com alguém, ou então seja você essa pessoa que escute alguém que esteja precisando desabafar. Se precisar de ajuda médica, psicológica, não deixe de buscar. Não é vergonhoso você pedir ajuda, não é vergonhoso você buscar ajuda. Terapia não é coisa de doido, psicólogo não é coisa de doido, como muitas pessoas falam. Isso é preconceito. Então, é importante a gente cuidar da nossa saúde mental, da nossa saúde emocional. Então, ontem eu estava triste, reconheci que estava triste, busquei os motivos para aquilo e me acolhi. Então é importante a gente não fugir da dor, é a gente não fugir da tristeza, mas acolher essa tristeza. Ok, tristeza, estou triste, ok. O que é que eu vou fazer com isso? Por que eu estou triste? Como é que eu vou lidar com isso? Claro que é importante também a gente não se afundar, tá certo? Nessa tristeza. Claro, a tristeza faz parte da vida, a frustração faz parte da vida, mas é você acolher. Tá bom, vou sentar aqui com a minha tristeza, vou sentar aqui com a minha frustração, vou sentar aqui com a minha dor e vou conversar com ela. Tá bom, tristeza, bora lá, senta aqui, vamos conversar. Então é importante esse processo de acolher o que você sente, não fugir e nem tentar provar para o outro que você tá bem a todo custo se você não está bem. Como diz a música de Jessie J, tá tudo bem, não está bem. Isso faz parte da nossa natureza humana, não está bem. É importante que a gente se acolha, que a gente acolha aquilo que a gente está vivendo no momento, que a gente acolha aquilo que a gente está passando. Mas, claro, sempre tomando os cuidados necessários para que a gente não se afunde naquilo. Se você percebe que você está triste por uma quantidade de dias muito, né, muito longos, os dias, aí você tem que ter um cuidado. Bom, estou triste há muito tempo, e aí as pessoas que estão ao redor têm que observar para não se tornar uma depressão, ou algo do tipo. Mas os sentimentos como tristeza, raiva, inveja, qualquer tipo de sentimento positivo ou negativo é natural do ser humano. É importante a gente acolher essa dor, essa tristeza, essa inveja, conversar com ela, o porquê eu tô sentindo isso, o porquê disso. E aí, a partir do momento que você encontrar a raiz, cuidar disso. Então, é se acolher e cuidar-se, tá? Não é, ai, tô triste, daqui a pouco passa, então eu vou acolher aqui essa tristeza e vou ficar com ela o tempo todo, todos os dias da minha vida. Não, também não é assim. Mas é importante que diante de uma sociedade que quer que a gente esteja bem o tempo todo, que a gente fique postando o tempo todo, que estamos bem, que estamos felizes, gente, a realidade é diferente. Então é importante que a gente aceite a realidade e as coisas como elas são. É fácil, Alessandra? Não, nem sempre, mas é importante a gente enfrentar a realidade de frente. E se você não consegue enfrentar essa realidade sozinho ou sozinha, você precisa de ajuda? Então, busque ajuda, porque ninguém pode fazer nada sozinho. Busque a ajuda de familiares, de amigos, de médicos e principalmente de Deus. Ontem, como eu estava com essa tristeza, eu parei um momento e o que eu fui fazer? Fui orar. Peguei meu terço, comecei a meditar os mistérios do terço, depois comecei a conversar com Deus. E eu falei pro Senhor a verdade. Falei, Senhor, eu tô tão triste hoje. Senhor, eu não tenho tantos motivos reais, Senhor, para estar triste. Estou preocupada por conta disso, e talvez seja isso por conta dessa tristeza. Meu corpo está cansado, Senhor, por conta da virose, possa ser isso também. Mas vem, Senhor, tira essa tristeza do meu coração. Me preenche, Senhor, preenche essa tristeza que está aqui dentro. Esse vazio que está sendo formado por conta dessa tristeza. Porque ela é humana, Senhor. Ela faz parte da minha vida, ela faz parte da minha vida. Eu devo acolher, mas eu devo também cuidar. Então, me ajude, Senhor, a cuidar dessa tristeza para que ela não perdure por muito tempo ao ponto de prejudicar a minha vida, a ponto de prejudicar a minha rotina, ao ponto de eu ficar talvez pior do que eu esteja. Então, ontem eu busquei, eu me refugiei na oração e lembrei que o Senhor diz assim na sua palavra: Vinde a mim, todos vós que estáis cansados, que eu vos darei descanso. Então, o Senhor é nosso porto seguro. Se você não confia em ninguém para desabafar, desabafa com o Senhor, desabafa com Deus. E o outro vídeo que eu falei, né, sobre o poder da oração, Deus, ele se faz presente na nossa oração, quando a gente chama ele. A palavra fala que ele é o Deus dos aflitos, é ele que levanta os abatidos, os desanimados, né, que cuida dos órfãos e das viúvas.
Então, normalmente, quando eu estou assim, eu procuro também refúgio em Deus. E ontem a minha alma estava pedindo Deus. Eu estava triste, mas lá no fundo da minha alma, é como alguma coisa dizia assim pra mim: vai orar, vai ali pro teu quarto, fecha a porta, fica quietinha ali, desliga o celular, sai de redes sociais e vai se acolher e vai levar essa tristeza até a Deus. Vai apresentar essa tristeza ao Senhor. E foi o que eu fiz. Eu fiquei quietinha, entrei dentro do quarto, não mexi em celular nem em rede social e fui orar. Fui entender o que, é que eu estava sentindo e fui entregar aquilo a Deus. E hoje eu acordei bem melhor, mas eu ainda não estou 100%. O que, é que eu vou fazer daqui a pouquinho? Vou orar de novo. Né? E o Senhor fala, então entra dentro do teu quarto, fecha a tua porta. E não é só a porta física em si, mas ó, fecha-se e tenta se concentrar. Entra dentro de ti mesmo. Entre em contato com tua alma, com teu espírito e eleva os teus sentimentos, os teus pensamentos ao Deus que tudo pode, que é o Deus do impossível, que é aquele que controla tudo e todas as coisas, ainda que as coisas ao nosso redor, externas, as coisas externas aparentem estar desmoronando. Ele é o Deus que tudo pode. Olha, Senhor, e é essa oração que eu faço, muitas vezes, Senhor, eu não posso, mas o Senhor pode. Olha, Senhor, eu estou cansada, mas o Senhor pode me dar forças, o Senhor pode renovar as minhas forças, porque o Senhor tudo pode. E eu reconheço, Senhor, a minha fraqueza. Eu reconheço que eu estou triste, eu reconheço que eu não posso nada sozinha, Senhor. Então, vem, Jesus, ao encontro da minha dor, vem, Senhor, ao encontro da minha tristeza, vem, Senhor, ao encontro da minha frustração. Me ajuda a lidar com isso, me ajuda a ter paciência com isso, me ajuda a ter sabedoria, a ter força, a encontrar a solução para isso. E Ele vai te dar, sim, a solução, se você souber também escutar, porque o Senhor, Ele fala no silêncio do nosso coração. No barulho a gente não consegue escutar a voz de Deus. Às vezes Ele já tá falando pra você a solução há muito tempo, mas você tá agitado, você tá só nas redes sociais, você tá muito pra fora. Tá muito pra fora. E a gente tem que estar pra dentro. Olhar pra dentro. Há uma psicóloga que diz: a saída é para dentro. Tá certo? Espero que vocês tenham gostado da partilha de hoje. Se vocês não estiverem bem, eu desejo que vocês fiquem bem, que Deus abençoe a vida de vocês. Procure ajuda se vocês precisarem, ajuda de profissionais da saúde, mas tenham fé também, busque também os médicos dos médicos, tá certo? Um beijo pra vocês e até o próximo vídeo, se Deus quiser.